Glória a Deus. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco eu sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu seja sempre o maior. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Me viste ainda informe, decidistes me amar, e mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Glória a Deus. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor, e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor. Aleluia. E que tudo que eu faça, glória a Deus, seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. glória a Deus. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Glória a Deus. Muda quem eu sou. Louvado seja o teu nome, Pai. Quero ser melhor. Glória a Deus, glória a Deus. E que em mim tu sejas sempre o maior, e que em
mim Aleluia. tu sejas sempre o maior. E em mim tu sejas sempre o maior. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Conheça. Quero dar a paz do Senhor para todos que estão entrando na live. Deus abençoe. Que a gente venha ter um dia abençoado, cheio da presença de Deus, né? Em nossas vidas. Pedindo a Deus a direção de tudo, né? Ana, a paz do Senhor. Deus abençoe. Érica, paz, amada, seja bem-vinda. E temos que pedir sempre a Deus para que venha abençoar o nosso dia, nossa semana, nossa família. E pedindo a Ele realmente para que a gente venha viver os seus propósitos. Amém, gente? Estamos aqui mais uma vez para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar comigo e com você. Se você chegou até aqui, o Espírito Santo, ele tem uma palavra para você. Então já vai dando glória aí, já vai ficando em espírito de adoração, porque tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Amém? Então nós precisamos estar atentos, né, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo, para ouvir a sua voz, escutar a direção que ele tem para você. Você que chegou aqui no dia de hoje, diga: Espírito Santo, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? E ele vai falar com você, porque ele é fiel e não nos deixa só, não nos deixa confuso. Todos aqueles que buscam a sua presença, ele dá a direção, ele dá um meio, ele dá uma saída. Nosso Deus, ele é fiel. Gente, já vai compartilhando essa live aí em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos. Já já a gente vai fazer uma oração apresentando a Deus a nossa vida, a nossa família e esse trabalho, para que assim ocorra tudo conforme a vontade e o querer do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Planos frustrados, dias Glória a nublados. Me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido Aleluia, as Jesus, tu és roupas que fiel. tracei. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Mas o dono desse mar, Glória a Deus. também é meu dono. Glória a Deus. Ele não me abandonou. Eu sei, está me ensinando. Aleluia. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sinta a calmaria de Deus aí para a tua vida. Tenho a promessa, Glória a Deus, de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. glória a Deus. Não estou sozinho. Louvado seja Tenho Deus. comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Glória a Deus. Vai louvando, vai adorando. Sim,
Glória a Deus. Diga assim: também é teu dono. Diga para você aí: Ele é meu dono, Ele é meu dono. Ele não te abandonou. Glória a Deus. Está te ensinando. Aleluia. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A calmaria. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, Ele é aquele que dá direção para a nossa vida. Só Ele pode mostrar o caminho. Só Ele tem a direção para a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, você que pode, você vai orar junto comigo. Não me deixe orando só. Nós precisamos estar em oração. Eu sei que às vezes é difícil orar, porque temos lutas travadas, né? Vem um cansaço, vem um desânimo. E o inimigo mesmo da nossa vida, quando nós nos aproximamos de Jesus, ele se levanta. Mas o nosso Deus, Ele derruba as muralhas. O nosso Deus, Ele derruba os obstáculos que vêm sobre a nossa vida. É Ele quem vai adiante de você, dizendo que Ele quebra os ferrolhos, Ele endireita os caminhos tortuosos para nos dar vitória. Então descansa, creia nas promessas do Senhor, creia na fidelidade do Senhor. Creia que o tempo para você pode parecer até que Jesus não vai chegar. Muitas vezes nós estamos assim: Jesus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor que não está vendo a situação? Está vendo o Senhor? Cadê o Senhor que não está vendo o vento ao contrário? Cadê, Senhor? Eu oro tanto e nada acontece. É necessário, Abacuque vai dizer: o justo vive por fé. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vacas, né? Ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Exalta o nome dele, glorifica o nome do Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo, né? Até aquilo que vem ao contrário sobre a nossa vida. Tudo é a permissão, é o trabalhar de Deus sobre a nossa vida, amém? Mas Ele irá acalmar a tempestade, aí Ele irá acalmar esse vento aí ao contrário sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você que pode, curva a tua cabeça, dobra o joelho, aonde você estiver. Vamos orar, porque sem oração é impossível o Senhor agir. Certa vez o pai leva o filho para Jesus. E esse filho, ele estava possesso de demônios. E quando ele vai, ele se prostra até Jesus. E ele vai dizer: Jesus, cura o meu filho. Ele muitas vezes se joga no fogo, muitas vezes se joga no mar, se joga num penhasco. Ele tenta sobre a sua própria vida. E eu levei para os teus discípulos e nada eles puderam fazer. Louvado seja Deus. E naquele momento o Senhor ele vai dar uma ordem e ele expulsa aquela legião que estava ali atormentando, porque muitas vezes a nossa luta é espiritual e às vezes nós precisamos estar atento, porque tudo que nós precisamos na nossa vida é estar em comunhão com Deus, para que assim a gente entenda que o inimigo ele é astuto
e que Ele tem a forma dele de trabalhar sobre a nossa vida. E é preciso a gente guerrear com as armas espirituais para que Ele venha fugir da tua casa, para que Ele venha fugir da tua vida. É necessário você se prostrar, né? E quando Jesus, porque só Ele pode entrar na tua vida. Só Ele pode libertar alguém aí. Só Ele pode curar o enfermo. Só Ele pode restaurar. Só Jesus pode fazer um milagre. A gente vê que Ele leva o filho até Jesus e Ele vai dizer: eu até levei aos discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Mas eu sei, Jesus, que o Senhor pode. Eu sei que é o Senhor que faz milagre. Eu sei que é o Senhor quem muda a história. Eu sei que o Senhor tem o poder de libertar, sabe? De restaurar. Aleluia. E Deus, Ele tem o poder de restaurar a tua casa, de libertar alguém. Mas você precisa fazer o que aquele pai fez. Ele leva até Jesus. Você entende? Você tem que levar até Jesus. Ah, mas eu estou levando. Continua levando. Vai chegar uma hora que Jesus vai agir. Vai chegar uma hora que Jesus vai fazer. Vai chegar uma hora que você vai ver as mãos de Deus agindo nesse impossível. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Mas você precisa persistir em oração. Você precisa persistir em adoração, em súplica e na presença de Jesus. Afinal de contas, alguém tem que orar, né? Porque muitas vezes nós vivemos dentro de um lar onde ninguém tem forças para orar, né? Onde as pessoas não vão ter a mesma visão espiritual que a gente tem. Então, se Deus te dá essa visão, se Deus te dá essa força, é porque Ele está te levantando como coluna. É porque através de você, a tua casa será mudada. Através de você, eu sei que às vezes o fardo é pesado, porque a coluna, ela sustenta a casa. Ela sustenta tudo ali. Tudo é sobre a vida dela. Mas eu quero dizer para você no dia de hoje, que quem sustenta a coluna é Deus. Então Deus, Ele está sustentando a tua vida. Deus, Ele está te dando força no dia de hoje, né? Não é sobre as tuas forças. Eu sei que às vezes falta, mas quem sustenta a tua vida é Deus. Então confia nos planos de Deus, confia nos projetos, confia nos propósitos de Deus. Que você pode olhar assim, aleluia, e dizer assim: Senhor, eu estou só dentro dessa casa. Estou só nessa família, eu estou só nesse ministério. Deus está sustentando você. Deus está sustentando a tua vida. Deus, aleluia, Ele renova nossas forças todos os dias para a gente não desistir, para a gente continuar. O Espírito Santo, Ele nos renova em nome de Jesus no dia de hoje. Vamos orar? Glória a Deus. E ali Jesus vai dizer, os discípulos vão chegar até Jesus e vai dizer: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar esses demônios? Porque não é em teu nome, não é sobre a tua palavra. E Jesus vai dizer: ô geração incrédula, até quando? Porque os discípulos, eles duvidaram. E muitas vezes nós estamos assim. Muitas vezes Jesus está dizendo que vai chegar, que vai curar, e nós não agimos por fé. Muitas vezes a gente escuta a palavra e naquele momento a gente se emociona, mas depois a gente, quando vê o vento, quando vê a prova, a gente já não tem mais aquela fé que é firmada na rocha. E os discípulos estavam andando com Jesus. E no momento de Jesus provar a fé, porque vai chegar o momento de Jesus provar a tua fé. Vai chegar esse momento. E é nesse momento que você tem que se levantar e dizer que Deus prometeu, que Deus é fiel, que Deus, Ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele tem um tempo determinado para cumprir todos os seus propósitos, mas vai acontecer. Mas muitas vezes nós olhamos assim, e muitas vezes o Senhor está dando uma ordem. E a gente está dizendo: será que eu vou? Será que eu faço? Será que Jesus vai fazer? Será que Jesus vai se utilizar da minha vida? Os discípulos, eles até chegam a tentar expulsar os demônios que atormentavam aquele jovem, mas não conseguiu. Porque Jesus vai dizer: faltou fé. Aleluia. O que foi que aconteceu na vida de vocês?
Faltou a fé, aleluia. Mas se tu tiver fé, tu vai dar a ordem para os montes e eles vão ser transportados de um lado para o outro. É a fé, aleluia. Diga assim: Jesus, eu preciso aumentar a minha fé. Jesus, me dê fé para confiar, para esperar no teu tempo. Me dê fé para ver além, porque sobre a minha vida tem uma promessa, e essa promessa foi o Senhor quem fez, e ela vai se cumprir no teu tempo. Aleluia. E como Jesus se agrada quando nós temos fé. Como Jesus se agrada quando a gente olha assim e diz: não, mas Jesus pode. Ele tem um poder para fazer. Quando a gente olha para a situação e diz: não, ele pode curar. Ele pode libertar. Eu sei que Ele faz. Eu sei que Ele é o único que pode restaurar. Eu sei que Ele é o único que pode mudar o laudo da medicina. Não, Jesus, Ele pode. Vamos levar até Jesus? Vamos levar a nossa vida até Jesus? Vamos levar a nossa casa até Jesus? Vamos levar tudo aquilo que está nos atormentando, feito aquela legiões estava atormentando aquele jovem? Leva até Jesus. Ele é o único que pode. Mas às vezes até a gente está com a fé tão pequena que até para levar para Jesus é tão difícil. É tão difícil a gente dar um passo. É tão difícil a gente crer que Jesus vai fazer. É tão difícil, por quê? Porque eu só vejo Jesus, a minha situação cada vez pior. Aleluia. Mas Jesus, Ele é aquele que tem um poder para fazer um milagre na tua vida. Jesus vai dizer para os discípulos vão perguntar: por que nós não conseguimos? Por que não conseguimos? Aleluia. Jesus quer dizer: vocês estão andando comigo, vocês estão vendo o que eu faço, vocês estão vendo, eu dei autoridade sobre a vida de vocês, mas no momento faltou a fé. Aleluia. E como é que eu elevo a minha fé? Eu preciso ter uma comunhão com Deus. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso estar na palavra. Eu preciso estar na oração. Eu preciso ser íntimo de Deus para eu entender que Ele está no controle de tudo, que Ele tem um tempo dele agir e que tudo coopera para o seu bem. Que se hoje nós não estamos vivendo aquilo que nós desejamos, está cooperando. Deus está te fazendo crescer nesse vale. Deus está te fazendo crescer nessa prova. Deus está, aleluia, te moldando, aleluia, nessa prova, nesse deserto, para você chegar aonde Ele quer, aonde o propósito de Deus vai alcançar você. Quando você estiver preparado, aí sim Jesus, ele vai fazer aquilo que você tanto almeja e deseja. A promessa já está pronta. Mas Jesus, que é o dono da promessa, Ele tem um tempo de fazer. Ele tem um tempo de agir. Ele tem um tempo de operar. Em nome de Jesus. Enquanto isso, nós estamos nas mãos dEle. Não te preocupa, descansa. Nós estamos nas mãos de Jesus. Ele está cuidando de mim. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando da nossa casa. Ele está cuidando da nossa saúde. Está tudo sob o controle de Deus. E aí Jesus vai dizer: olha, esta casta de demônio, ela não sai por outra coisa, a não ser por jejum e pela oração. Essa casta de demônios, ela não vai sair num grito, ela não vai sair pela força do meu braço, ela não vai sair com o meu entendimento, ela não vai sair se eu fizer do meu jeito, mas se eu orar, se eu jejuar, ela vai ter que sair da minha casa. Ela vai ter que sair da minha vida. Ela vai ter que sair da vida dos meus filhos. Você entende o que Jesus está dizendo? Aleluia. Tem guerras que nós só vencemos quando nós levamos para o reino de Deus. Tem lutas, aleluia, travadas na nossa vida, que só a gente se prostrando, só a gente adorando, só a gente jejuando é que ela vai partir e bater em retirada. Então a receita para a tua vida é você sempre fazer aquilo que Jesus está te guiando, porque aí realmente o inimigo ele não suporta a presença de Deus. E parece ser algo simples, parece ser algo que a gente já sabe,
mas nós precisamos praticar, nós precisamos estar na presença de Deus. Aleluia. A irmã está dizendo que não sabe jejuar. Olha, tem vários tipos de jejum, né? Eu particularmente, eu gosto de jejuar um dia antes, né, à noite. E aí no outro dia o Espírito Santo, ele vai me guiando. Às vezes eu já passei o dia todo sem comer, mas isso é de cada um, tá? Isso é de cada um. O Espírito, para quem não sabe jejuar, para quem não tem hábito, o pouco tempo que você fizer o jejum e fizer de todo o teu coração, Jesus, ele vai receber. Amém? Tem pessoas que precisam tomar medicamento, tem pessoas que não podem passar da hora de se alimentar, mas Jesus, ele entende tudo isso na nossa vida, tá? Mas entenda, se você pode, se você consegue, sempre faça o melhor, em nome de Jesus. Vamos orar, curva a tua cabeça, dobra teu joelho, momentos de orações, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, nós estamos diante da tua presença. Queremos, Deus, te agradecer por esse dia que o Senhor está permitindo, que o salmista, ele vai dizer que ele deitou, dormiu e acordou, porque o Senhor o sustentou. E é verdade, Deus, tu tens sido o nosso sustento, tu tens sido a nossa força, tu tens sido a nossa fortaleza. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. Estamos aqui hoje, Pai, porque tu és fiel. Estamos aqui hoje porque a tua misericórdia nos renovou, nos acordou, está nos sustentando. Muitos, Senhor, que estão aqui, Senhor, abatidos, muitos que estão aqui passando por lutas, muitos que estão vendo situações difíceis na sua vida. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor sustente, continua sustentando o teu povo na prova, continua sustentando o teu povo no meio do vale, no meio do vento. Meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor pode ir na vida angustiada, na vida abatida, aquele que estão tristes, Senhor, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, que saia daqui diferente, que saia daqui renovado, que saia daqui cheio da presença do teu Espírito Santo. Senhor, vai trazendo vidas que precisam, que estão angustiadas, que precisam ouvir a tua palavra no dia de hoje, que precisam ser renovadas. Espírito Santo, se utiliza da minha vida, faz como o Senhor quiser. Me conduz, coloca as palavras, aquilo que o Senhor já preparou para nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Visita cada família que está aqui orando. Visita os lares. Visita, Senhor, as necessidades, Senhor, do teu povo. Vai dando força, vai fortalecendo, vai enchendo da graça, vai enchendo do Espírito Santo, vai enchendo da tua presença. Se tem alguém aqui fraco, meu Deus, que está sem força para te buscar, que saia daqui renovado. Que saia daqui, Senhor, com sede de buscar a tua presença. Levanta, Deus, aqueles que estão caídos. Levanta, Deus, aqueles que estão sem forças. Repreenda, Deus, o mal. Repreenda a fúria do inimigo sobre a vida, meu Deus, do teu povo. Em nome de Jesus, vai salvando, libertando, curando, transformando. Deus, que a tempestade se acalme. Meu Deus, que o inimigo bata em retirada dos lares. Em nome de Jesus, aonde tiver, Senhor, algo que venha, Senhor, para querer, Senhor, causar um acidente, meu Deus, dê livramento. Olha as estradas, Senhor, acampa teus anjos na vida de todos aqueles que precisam pegar as estradas. Meu Deus, estenda as tuas poderosas mãos. Senhor, olha, meu Deus, cada um que está nessa manhã saindo para trabalhar. Deus, dê um dia de paz.
dê um dia de livramento, acampa teus anjos, Senhor, protege na entrada, protege na saída, vai livrando, Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Olha as crianças, Deus dá livramento às nossas crianças, em nome de Jesus, acampa anjos, Senhor, supre a necessidade das crianças, onde tiver uma criança, Deus, que está precisando se alimentar, que está precisando se vestir, meu Deus, em nome de Jesus, manda a provisão, manda a providência, Pai. Meu Deus, olha, Senhor, as famílias também que estão passando por necessidade. Visita, Senhor, a geladeira, visita o armário, Senhor, vai visitando, Senhor, aquilo que eles estão precisando, o suprimento da terra, Pai, em nome de Jesus, Pai, só o Senhor pode fazer um milagre. Vai entrando, Senhor, nos hospitais, visita, Senhor, as pessoas que estão enfermas, as que estão com dor, Pai, que nem dormiram essa noite. Meu Deus, Tu és médico dos médicos, visita os blocos cirúrgicos, visita, Senhor, as emergências, as UPA, Pai, as salas vermelhas, as salas de hemodiálise, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, vai, Senhor, trazendo a saúde para todos aqueles que precisam receber saúde no dia de hoje. Senhor, eu oro também pelos casamentos, porque o casamento, Senhor, é um alvo do inimigo, Pai. É onde o inimigo mais ataca para destruir as famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder e autoridade do Teu Espírito Santo, que o demônio do divórcio caia por terra. A sua legião e as suas preparações batam em retirada em nome de Jesus, Pai. Vai brindando as famílias, Pai. Vai, Senhor, em nome de Jesus, tirando, Senhor, as setas que Ele joga, os pratos de lentilha, Senhor, em nome de Jesus. Vai fortalecendo, Deus, o Teu povo. Brinda, Senhor, manda anjos, Pai, para guerrear, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que cada vida que está aqui, Pai, em nome de Jesus, receba, Senhor, em nome de Jesus, a visita do Teu Espírito Santo, a visita, Senhor, de um anjo que venha, Senhor, trazer uma providência, uma provisão, que venha dar livramento, que venha restaurar, que venha transformar, em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que seja o contrário, que caia por terra, em nome de Jesus, porque quem reina, quem opera, quem faz milagre em nossas vidas, Pai, é o Senhor. E por isso nós estamos alegres, por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos aqui, Pai, elevando essa oração, confiando nos Teus planos, nos Teus propósitos. E eu creio, Pai, que o Senhor vai se utilizar da minha vida para que o Espírito Santo venha mais uma vez falar para o Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Eu te amo. E te amo, e te amo, e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Eu te agradeço por cada choro, cada provação, cada luta. Ela me fez crescer e chegar na Tua vontade, Pai. Tua voz, Senhor, Tua voz, Senhor, glória a Deus, ecoar sobre as águas agitadas, glória a da Deus, alma inquieta que não consegue descansar. aleluia. Tua voz, Senhor, vê surgir o universo. Tua voz, Senhor, Aleluia. é cheia de majestade. Ela aponta a direção de
atua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Aleluia, às vezes nós precisamos calar todas as vozes. E às vezes a gente pensa assim que as vozes, né, é só o que alguém vai falar. Não. Às vezes as vozes que nós precisamos calar é da nossa própria alma. Por quê? Porque Jó vai dizer que o homem nascido de mulher de poucos dias e cheio de inquietações. Aí às vezes a gente está tão inquieto que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E o Senhor está dizendo para você hoje: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre o céu. Se aquiete, se você está no dia de hoje angustiado, se você está inquieto, Deus, Ele continua no controle da tua vida. Louvado seja Deus. Deus está tomando a direção de tudo, mas às vezes nós estamos assim: Senhor, cadê teu tempo? Cadê a tua hora? Quando é que o Senhor vai fazer? Eu não estou vendo nada, né? Assim, às vezes a gente quer estar vendo. E às vezes Jesus, Ele trabalha no silêncio. Às vezes é o silêncio. E às vezes nós precisamos dizer para a nossa alma: por que estás abatida, minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Se acalma, tranquiliza. Ele é fiel. Ele vai cumprir as suas promessas. Ele vai chegar no seu tempo, na sua hora. Vai tirando aí, vai dando ordem para a tua alma retornar para o lugar de descanso, para o lugar de refrigério, para ela habitar no esconderijo do Altíssimo. Calma, Jesus está no controle. Aleluia, não é no nosso tempo, não é na nossa hora, não é do nosso jeito, mas às vezes a gente quer para hoje, às vezes a gente quer para agora. Não, Jesus, tem que ser agora. Jesus, por que ainda não aconteceu? E Jesus está dizendo para você: aquiete-se. Aleluia. Peça para a sua alma descansar, confiar. Vai chegar o tempo de você também contar as maravilhas de Deus. Vai chegar o tempo de você vivenciar milagres. Vai chegar o tempo de Deus operar na tua casa, na tua vida, na tua família. Vai chegar o tempo de Deus libertar alguém aí. Ele está no controle da situação. Ele está no controle dessa tempestade aí. Confia, descansa, espera Deus agir. Espera Deus fazer. Porque quando a gente está inquieto, a gente só faz o que não deve. A gente só toma atitudes que desagradam o Espírito Santo. Quando a gente fala demais, coisas que a alma está inquieta e a gente vai dizer: eu vou falar do meu jeito, vai ser do meu jeito. Não, acalme, descanse, né? Entenda que Deus sabe trabalhar. O Senhor vai dizer para Jó: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Se tu sois tão inteligente, me explica. Olha, Deus, Ele sabe como está agindo na tua vida. Deus, Ele tem o controle de tudo. Por mais que a gente, se ache inteligente ou queira fazer do nosso jeito, não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha, Deus, Ele vê tudo. E Ele vê o processo que nós passamos. Ele vê a tempestade, ele vê a afronta, Ele vê a humilhação, Ele vê o que falta, Ele vê aquilo que o inimigo está contra-atacando contra a nossa vida. Ele está vendo o que você está passando.
Mas se acalme no dia de hoje. Se aquiete. Como você vai conseguir escutar Deus falar? Não tem, você não consegue. Por quê? Porque a sua alma grita. A sua alma está inquieta. Ela está querendo tomar decisões precipitadas, está querendo falar, tomar a frente de Deus. Então você não consegue ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente diz: Senhor, estou sem direção, não estou entendendo, eu não estou... Calma. Louvado seja Deus. Jesus está mandando você ter calma no dia de hoje. Porque quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem transforma é Ele, quem age é Ele. E sabes tu como Deus trabalha? Sabes tu como Deus opera? Sabes tu como Deus vai chegar nesse processo aí? Aleluia! Ele só prometeu que vai chegar, que vai fazer. E às vezes a gente fica olhando e, Senhor, e nós nos frustramos porque queremos no nosso tempo, na nossa hora. E Jesus já está dizendo para você no dia de hoje: se acalme, aleluia, descansa. Aleluia, se aquiete, deixe Deus trabalhar, deixe Ele fazer. Nós só devemos adorar, nós só devemos engrandecer e dizer: Senhor, está aqui, ó, coloco nas tuas mãos. Eu não sei fazer, eu não sei convencer, eu não sei nada, mas uma coisa eu sei, é orar. Aleluia, faça o que você sabe, o que você pode, o que você não pode, entregue a Deus. Que quem vai fazer é Ele. Faça só a sua parte e deixe Deus agir. Deixe Deus tomar a frente. Aquilo que está nas nossas mãos nós fazemos. O impossível, quem faz é Deus. Amém? Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra está em Mateus, o capítulo 14. Glória a Deus. O 25, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus logo falou: tende ânimo, aleluia, não temas, sou eu. Glória a Deus. Jesus está falando para você hoje: tem ânimo, não temas, porque é Ele quem está no controle. E a gente vai ver aqui que Jesus apazigua a tempestade, aonde Jesus vai dar uma ordem para os discípulos, para que os discípulos atravessassem a margem, para que os discípulos entrassem no alto mar. E nesse momento Jesus ia ficar, aleluia, para subir no monte para orar, sozinho. Jesus passa um tempo ali orando, olha. E os discípulos, eles estão indo sobre a ordem de Jesus. E quando eles vão, o mar está tranquilo. O mar está sob o controle de Jesus. Mas quando chega no meio, você entende que você viverá milagres no meio da tempestade? Você entende que você vai viver milagres quando você chegar no meio aonde tudo está fora do teu controle? Porque eu imagino os discípulos dizendo: não dá tempo da gente voltar. Não dá tempo. A gente está no meio do mar. Essa tempestade nos pegou de surpresa. E o que é que a gente faz agora? Avante. Segue em frente. Não dá tempo de voltar mais. Aleluia. Você andou muito para chegar até aqui. Vai desistir agora? Depois de todo o processo que passou? Depois de tudo que enfrentou? Depois de tanta calúnia? Depois de tanto desprezo? Depois
depois que você viu coisas se perder, agora que você está no meio, aleluia, onde Jesus está te levando, você quer parar, você quer desistir. É aí que o processo aumenta mesmo. É aí que Jesus, ele coloca, aleluia, permite a situação vir sobre a nossa vida, porque você já está atravessando a tempestade. Se você não morreu no começo, você não vai morrer aqui não, viu? Aleluia. Se você suportou até hoje, aleluia, quantas e quantas tempestades vieram sobre a tua vida e tu pensasse que ia morrer. Aleluia, mas Deus te colocou de pé. Mas você está aqui, olha aí, Deus tem um projeto na tua vida. Aleluia. Jesus, ele vai dar a ordem para os discípulos, dizendo, olha, vai para o mar que eu preciso orar. Aleluia. Jesus jamais vai me pegar e te pegar simplesmente do lamaçal do pecado, onde eu e você não valia nada. Aí vai dizer, agora você vai me servir, mas eu vou deixar você morrer aí nessa situação. Não, ele vai pegar eu e você e vai dizer, olha, agora eu e você. Aleluia, mas deixa eu te dizer uma coisa, tem processo sim. Tem deserto sim, tem noite escura sim, aleluia, isso é andar comigo. Você vai precisar sentir a tempestade, você vai precisar sentir o vento forte, você vai precisar sentir, aleluia, as coisas virem ao contrário sobre a tua vida sim, porque andar com Jesus não é só calmaria, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. É processo, é tempestade, é noites escuras, aleluia, no meio do mar, aleluia, na quarta vigília da noite, aleluia, tudo escuro, não se via um barco, aleluia, não se via ninguém que pudesse olhar assim, e assim é na nossa vida. Às vezes nós estamos assim, deixa eu ver se tem alguém, aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu ver se tem alguém para me estender as mãos. Deixa eu ver se tem algum barco. Deixa eu ver se tem. Olha, a providência virá de Jesus. Aleluia. Muitas vezes nós estamos olhando e dizendo, deixa eu ver se alguém pode, deixa eu ver se alguém faz. Ah, Jesus, todos somem, mas Jesus, ele vem andando sobre a tempestade. Aleluia, ele vem andando sobre a tua vida. Ele vem andando sobre essa luta que você está passando. Ele é amigo, ele é fiel, ele não abandona. Aleluia, eu não sei qual é a tempestade que está sobre a tua vida, mas você não vai morrer. Nesse processo você não vai morrer. Aleluia, você não vai desistir. Deus tem coisa grande com a tua vida. Deus tem coisa grande na tua família. Aleluia, tu pode ver o vento aí dentro, mas Jesus vai chegar. Jesus vai fazer, Jesus vai transformar. Ele vai chegar aí nesse negócio. Aleluia, ele está chegando aí na vida de alguém. Louvado seja Deus. Vai tomando posse dessa palavra, porque Jesus está falando. Aleluia. A tempestade pode ser grande, mas ele vai chegar com a mão forte. Aleluia, Davi vai dizer, Deus me livrou com a mão forte. E você percebe que a mão forte de Jesus está chegando sobre a tua vida e sobre a vida de alguém aí dentro. A mão de Jesus. Aleluia. Oh Jesus, a minha mão não é forte não, mas a tua. Aleluia. Quando alguém planejava, quando alguém tentava matar Davi, a mão de Jesus era assim, livramento. Eu sou livramento. Eu sou livramento para tua casa. Eu sou livramento no teu trabalho. Eu sou livramento, aleluia, quando tu anda na rua. Eu sou livramento porque pela vontade do inimigo ele já teria te tragado. Mas eu sou livramento. Aleluia. Podem fazer preparações. Podem fazer reuniões. Aleluia. Podem colocar teu nome, podem trabalhar a noite toda ao contrário, podem fazer obra, mas Jesus é aquele que desfaz, Jesus é aquele que chega, Jesus é aquele que dá livramento, é livramento, é livramento sobre a tua vida. Aleluia. Davi vai dizer, Deus, aleluia, me fez escapar como um pássaro na mão do passarinheiro. Aleluia, olha você escapando aqui hoje.
Jesus vai deixar essa palavra marcada porque Ele está dando livramento na tua casa. Aleluia, Ele está dando livramento para você no dia de hoje. E você vai dizer, foi livramento. Deus disse que ia chegar com livramento. Deus está livrando a tua casa. Aleluia, porque o inimigo armou uma cilada para alguém aí morrer, descer a sepultura. Mas Jesus está dizendo, eu tenho vida. Aleluia, é porque o inimigo é oportunista. Na hora que os discípulos estavam ali no barco e Jesus não estava, Ele vai dizer, agora que nós vamos chegar. Aleluia, é agora que nós vamos matar, porque tudo que você está passando, deixa eu lhe dizer uma coisa, o inimigo, ele brama como um leão, e ele está ao teu derredor, observando, aleluia, para querer te tragar. E naquele momento, aleluia, ele pensa, aleluia, agora acabou-se o ministério dos discípulos, não acabou teu ministério, não vai acabar a tua família, aleluia, não vai, porque Jesus está, aleluia. Muitas vezes é assim, sempre tem uma plateia que fica olhando e dizendo assim, para ajudar eu não vou dentro do barco não, para ajudar eu não vou na tempestade não, mas eu vou olhar de longe para ver, aleluia, como vai sobreviver agora. Não é as tuas forças, aleluia, porque os discípulos olhavam assim e diziam, olha, a gente tem experiência com o mar, é bem verdade, mas e a experiência, olha a experiência que eles tinham com o mar, quem sabe ali eles vão dizer assim, e agora? Esse vento aqui a gente não tem um controle não, aleluia. Eu sei que tem situações na tua vida que você perdeu o controle. Eu sei que tem situações na tua vida que você perdeu a direção. Que Deus lindo, aleluia, que Deus fiel, louvado seja Deus. Enquanto os discípulos estavam, aleluia, vivendo aquele momento que causava tormento, aquele momento que eles pensavam que era morte, e eu já estou dizendo aqui pelo Espírito Santo, o funeral na tua casa foi cancelado, porque Jesus chegou primeiro, aleluia. Jesus não estava lá dentro do barco, mas Ele estava orando, Ele estava, aleluia, intercedendo, e você vai interceder pela tua casa, você vai orar pela tua casa, você vai se prostrar pela tua casa, ainda que alguém não esteja na presença de Deus, você é um canal para que Deus venha salvar alguém. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome. E de repente os discípulos perdem o controle. E deixa eu dizer aqui um negócio a você, é necessário a gente perder o controle, senão a gente não consegue, aleluia, entender, aleluia, a grandeza de Deus. É necessário uma hora a gente colocar a mão na cabeça assim, aleluia, feito ali quando Eliseu, uma carruagem dos midianitas cercaram ele. Geazi vai colocar a mão na cabeça assim e vai dizer, ai meu Senhor, e agora? O que faremos? Aleluia. Há situações que a gente diz, Senhor, e agora? Eita, o que eu vou fazer na história? O que é que eu vou fazer, Jesus? Eu não tenho não o que fazer não, aleluia. É bem verdade que às vezes a gente não tem o que fazer, mas quando a gente não tem como agir, Deus agirá no processo. Deus agirá no deserto, Deus agirá, aleluia, na luta, na prova, no vale que você está vivendo. Jesus vai agir na tua vida. E Eliseu vai sair, vai olhar, e já tinha a carruagem de anjos de fogo ali. Deus, Ele envia anjos. Aleluia, olha, você pode não ver, mas se você soubesse quantos livramentos Deus tem dado a você, se você soubesse quantos livramento Deus tem dado à tua casa, anjos que fica ao nosso redor, porque a fúria do inimigo mesmo é para querer nos matar, para querer nos destruir, mas você está de pé, porque o Senhor, Ele envia anjos. E Eliseu vai dizer, Senhor, abre a visão do moço.
Abra a visão do moço para ele ver que o Senhor está, aleluia, trabalhando. Para ele ver além do que ele está vendo. E quando Deus abre a visão, ele vai ver, aleluia, é você verá o que até hoje você não viu. Você vai conseguir olhar e ver Deus agir. Deus deixará um sinal, aleluia, o sinal que você tanto pede. Você vai dizer: Senhor, eu não estava vendo, mas agora eu consigo ver. Agora eu consigo enxergar que o Senhor está trabalhando. Deus vai deixar um sinal. E nesse sinal você vai entender, aleluia, que Ele está trabalhando e que você precisa descansar em Deus. E Ele vai dizer mais uma vez: não temas, maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais uma vez Jesus está dizendo: não temas, não temas, não temas. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Olha, tudo que Jesus ia fazer, Ele orava. O ministério de Jesus foi sobre oração. Tudo que Jesus queria fazer, tomar uma direção, fazer milagres, Ele apresentava a Deus. Apresenta a Deus. Vai apresentando a tua casa a Deus. Vai orando. Vai colocando. Não apresenta a ninguém. Ninguém pode fazer nada por você, não. Se aquiete, descanse. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer. Apresenta a Deus. Deus, olha, eu não posso, mas está aqui no teu altar. Eu não consigo, mas eu sei que o Senhor consegue. Eu não faço nada, mas o Senhor faz. Está aqui, Jesus. Aleluia. Apresenta a Deus que Ele chegará na tua vida, na tua história. Aleluia. E aí, de repente, Jesus vem andando por cima do mar. Os discípulos estavam apavorados. Os discípulos estavam clamando, quem sabe, ali naquele momento. Olha, eles tinham acabado de ver Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar mais de 5.000 pessoas, uma grande multidão. Ele já tinha vivenciado milagres. E eles sabiam que só Jesus poderia fazer. E Jesus vai dizer: olha, vocês vão e eu alcanço vocês. Eu quero dizer para você aqui hoje, Jesus vai alcançar a tua vida. Jesus vai alcançar a tua família. Você crê nisso? Aleluia, que Jesus, Ele vai alcançar. Louvado seja Deus. Quando Jesus diz assim, olha, vai na frente, é como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você: continua orando, eu vou chegar. Eu vou alcançar alguém aí. Eu vou libertar alguém aí. Aleluia. Nosso Deus é aquele Deus que faz milagre. Ele está dizendo para você hoje, escute, Ele irá alcançar alguém que está no meio da tempestade, que está distante de Jesus, que está sem esperança, que está sem vida, que não acredita mais, que não tem força. Os discípulos estavam sem força, mas a nossa força vem de Jesus. A tua força vem de Jesus. Aleluia. Quem vai chegar na tua vida é Jesus. Continue crendo. Continue remando. Jesus, eu vou remar sobre essa tempestade. Jesus, eu vou continuar orando. Eu vou continuar intercedendo. Eu não vou abaixar as minhas armas, não. Porque você chegou muito longe. Aleluia. Tem pessoas que às vezes estão quase perto de alcançar um propósito, de alcançar um milagre. Deus, Ele é fiel, Ele vai fazer. Aleluia. Talvez você diga: Jesus, por onde tu vem? Como é que tu vai fazer? A hora que tu vai chegar, Ele vai fazer. Descansa a tua alma. Descansa aí. Aleluia. Ele é fiel para cumprir. E às vezes nós estamos tão perto e desistimos. Sabe quando a gente está quase chegando e de repente a gente diz: não, cansei. Já vi tantas pessoas. Mas entenda que não é sobre um milagre que Deus pode fazer na nossa vida. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você não tiver amor por Deus de verdade, você não vai conseguir enfrentar a tempestade.
você não vai conseguir passar por processo. Por quê? Porque você só está visando a promessa. Você só vai estar visando o milagre. E às vezes portas vão se fechar na nossa vida. Às vezes nós vamos perder família. Às vezes nós vamos enterrar alguém. Nem sempre a resposta de Jesus para a nossa vida será sim daquilo que nós queremos, porque Deus não nos faz filhos mimados. Ele nos faz firme para viver, aleluia, sobre promessas, mas também sobre processos, e que muitas vezes nós nos frustramos, porque nós queremos que Jesus venha sobre o mar, nós queremos que Jesus faça, não Jesus, e aí muitos saem da presença de Jesus. Você tem que entender que Jesus, ele já pagou o preço. Ele já desceu da sua glória, ele já desceu do seu trono. Ele já deu a vida por mim, por você, que a gente não merecíamos nada. Ele já fez o maior sacrifício. Agora, quando nós adoramos, quando nós confiamos, quando nós seguramos na mão de Jesus e dizemos: Senhor, não importa a tempestade, eu vou até o fim. Eu vou te seguir. Aleluia. Não importa o processo que eu venha passar, aleluia, aqui na terra, até porque essa terra aqui é passageira, nós nos encontraremos na glória. É lá, aleluia, que não haverá mais dor, nem choro. Tudo aqui passa, riqueza passa, fama passa, tudo passa, Jesus. O que o Senhor me der aqui, aleluia, é pela tua graça, é pela tua misericórdia, é porque o Senhor sabe que enquanto eu estou na terra, eu estou precisando, mas eu te adoro em espírito e em verdade, Jesus. Eu quero te amar, eu quero te adorar, aleluia, em meio ao vento, aleluia, em meio à prova, em meio à luta, em meio a tudo, Jesus, tu és meu grande amor. Será que você consegue dizer: Jesus, tu és meu grande amor? Aleluia, tu és meu grande amor. E às vezes Deus permite, sabia, o vento, que é pra gente colocar ele no centro de tudo, no centro de tudo, aonde ele tem que estar, no seu sublime trono. A glória dele, ele não dá para ninguém. E às vezes nós amamos mais pessoas, às vezes nós amamos mais coisas do que é o próprio Deus. A idolatria que vem sobre o nosso coração, que muitas vezes a gente confunde e perde o foco da adoração. Não, porque Jesus tem que fazer, porque se Jesus não fizer, ele já fez bênção sobre a nossa vida. Ele já fez tudo. Aleluia. Ele vai fazer porque ele é fiel, porque nós confiamos, porque nós colocamos diante dele a nossa vida. Aleluia. Mas você já tem motivo para adorar aí sobre essa tempestade. Você já tem motivo. Jesus já morreu, Jesus, ele ressuscitou, e ele está vindo buscar a sua igreja. Adora, aleluia. Vai dizer: Senhor, salva a minha casa, o Senhor está voltando. Aleluia. A maior riqueza é a salvação. Aleluia. A maior riqueza da nossa vida é a salvação. A maior riqueza da nossa vida é os bens espirituais. A maior riqueza da nossa vida é ser íntimo de Jesus. Por quê? Porque se a tua casa estiver firmada na rocha, vai bater o vento, vai bater a tempestade, mas vocês vão permanecer de pé, de pé, de pé, porque Jesus, ele está aí, olha, como uma rocha, aleluia, inabalável, para proteger a tua casa. Então chama a presença de Deus. Busca a presença de Deus. Aleluia. Diz: Senhor, eu sei, na minha vida tem uma tempestade, mas eu vou buscar, eu vou adorar. Aleluia. Deixa tudo, adora. Aleluia. Não olha para o lugar que limita a tua visão, não. Olha para o alto. Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte. Eu elevo a minha adoração. Eu elevo a minha vida. Me elevo, Senhor, em meio a tudo que eu estou passando. Eu preciso adorar. Eu preciso me prostrar. Eu preciso olhar para os montes. É de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem um socorro para a tua vida. É de lá que vem um socorro para a tua alma abatida. É Jesus. É você olhar para Jesus. Aleluia. E entender que Ele está no controle da tua vida. Aleluia.
Aleluia. Eleva os teus olhos para o monte, porque enquanto você elevar para a tempestade, aleluia, você não consegue adorar, você não consegue se prostrar. Jesus, enquanto mais eu elevo, mais a prova aumenta. Jesus, enquanto mais... Aí Jesus está dizendo, minha filha, adore em meio à tempestade. Adore em meio a tudo. Porque você tem que me adorar em espírito e em verdade. E quem acalma a tempestade no tempo é Ele. Aleluia. E já vinha Jesus andando pela tempestade por cima do mar. Os discípulos olham e não reconhecem Jesus. Olha o perigo da gente olhar para a tempestade. Olha o perigo da gente olhar para o vento ao contrário. Da gente só focar. Não é que a gente não sinta. Nós somos humanos, claro. Vamos chorar. Vamos espernear feito uma criança. Às vezes, Jesus, eu quero, faça. É claro, mas a gente não pode perder a visão de Jesus no meio do vale, no meio da prova, no meio da tempestade, né? Jesus, a gente tem que entender que tudo vem dele. E eles não reconhecem aquele que andava com ele. Não tem como reconhecer Jesus, porque às vezes o medo, em nome de Jesus, que todo medo seja repreendido da tua vida. Que todo medo que o adversário está colocando para você não avançar, para você não adorar, para você desacreditar da promessa, que seja repreendido pela autoridade do Espírito Santo. Aleluia, porque a partir de hoje Jesus vai te dar coragem. A partir de hoje Jesus vai te dar a valentia, a ousadia do Espírito Santo, porque quem está na tua vida é Deus. Não tenha medo. Se Ele está dizendo que está no negócio, se Ele está dizendo que está na tua vida, você não precisa temer, porque se você deixar o medo dominar a tua vida, você vai paralisar e não vai entender que Jesus está no controle. Aleluia, aleluia. E eles não reconhecem, porque muitas vezes é assim. Quando vem um vento sobre a nossa vida, a primeira coisa que a gente era para fazer era se prostrar. Mas é um desespero, aleluia. E no final de tudo é que a gente vem dizer, vamos orar. Aleluia. Por quê? Porque quando chega a notícia, abala a nossa fé de um jeito, mas a gente tem que parar para entender. Eu preciso olhar feito Eliseu. Ele tinha uma visão de águia. Ele tinha uma visão ampla. Ele conseguiu ver o mundo espiritual. Jesus, eu preciso ver esse mundo espiritual aí. Aleluia. Eu preciso ver, Jesus, o Senhor agir quando o vento vinha ao contrário sobre a minha vida. Eu preciso ver, Jesus, que alguém na minha casa pode estar até nas drogas, mas eu quero ver pelo olhar espiritual que o Senhor está libertando hoje. Aleluia. Eu quero olhar pelo olhar espiritual, Jesus, que o Senhor vai operar na vida da minha casa, no meu casamento, na minha saúde. Eu prefiro ver além daquilo que eu já vejo. Aleluia. Eu quero ver além, Jesus. Eu quero ver, aleluia, sobre a promessa que o Senhor fez sobre a minha vida. Veja como esse olhar. Aleluia, que você vai entender, aleluia, que Deus, Ele é mistério. Que Deus, Ele complica, descomplica e depois explica porque complicou. Tem algo complicado na tua vida? Jesus vai explicar. Jesus vai te falar por etapa por que você passou por aquilo. Vai chegar um tempo e você vai dizer, Jesus, não é que o Senhor sempre esteve no controle? Não é que o Senhor sempre esteve ali? Aleluia. Não é que tudo fez parte para se cumprir? E você vai entender que Jesus sempre esteve na direção de tudo. Chegará o tempo de você... Olha, parece loucura, mas... Não sei se todos aqui já chegaram a esse nível de experiência com Deus, né? Porque tem etapas na nossa vida espirituais, degraus. Mas chega um momento que a gente agradece até pelas provas. A experiência de saber que tudo aperfeiçoou a nossa vida. Que tudo nos aproximou de Jesus. Que tudo serviu para a glória dele. E sem contar que ele acalma a tempestade, né? Jesus não vai jogar você nessa tempestade aí para você morrer, não. É só um processo. Calma.
Aleluia. Que o Deus que permite é o Deus que acalma a situação. Aleluia. Você toma posse. O Deus que permite o deserto, o processo, Ele vai também te tirar desse processo. Ele vai tirar você desse deserto. Ele vai Ele vai fazer você chegar na promessa. Ele vai salvar a tua família. Ele vai restaurar. Ele vai te dar saúde. Ele vai fazer. Calma. Jesus está no controle. Às vezes a gente recebe uma notícia de uma tempestade e parece que Jesus não vai chegar, que Jesus não vai fazer. Calma, porque vem outra notícia para você. Você acredita nisso? Jesus está dizendo, vai vir outra notícia, viu? Aleluia. Vem outra notícia. Tem uma notícia chegando para a tua vida. Aleluia. Você escutou uma notícia, aleluia, que atormentou a tua vida. Mas Jesus está dizendo, vem uma notícia aí, viu? Vai vir uma notícia sobre a tua vida. Aleluia. Vai chegar uma notícia sobre a tua vida, que vai alegrar o teu coração. Eu digo isso diante da autoridade do Espírito Santo. Chegará uma notícia para a tua vida, que vai alegrar o teu coração. Aleluia. Depois da notícia do vento, da tempestade, Jesus está dizendo, vem uma notícia que vai alegrar teu coração, que tu vai dizer assim, como foi? Jesus, Ele é fiel. Aleluia. Olha, Jesus vai trazer para a tua vida algo que você vai olhar assim e vai dizer, meu Deus, foi um milagre. Só pode ter sido. Aleluia. Mas o Deus que faz milagre, Ele vinha caminhando por cima do mar. Ele vinha em direção aos discípulos. Jesus, Ele está vindo em direção à tua vida. Jesus, Ele está vindo em direção à tua família. Ele está vindo em direção às tuas orações. Ele está vindo em direção às tuas súplicas. Ele sabe o que você está conversando com Ele. Ele sabe como está a tua alma. Ele sabe o que você precisa. Ele está dizendo que está vindo em tua direção. E a gente olhando assim, pensa que quando Jesus veio andando por cima do mar, foi rápido, não foi? Não. Às vezes, escute, às vezes, Jesus trabalha no de repente. Tem coisas que Jesus tem pressa em fazer. Eu fiz uma oração a Deus que em uma semana Jesus me respondeu. Uma semana. E aos meus olhos era impossível. Tem hora que Ele sabe e contempla a nossa necessidade. E Ele age no já. Porque Ele sabe que aquilo ali não vai corromper a nossa fé. Ele sabe que aquilo ali vai ser para a nossa glória, para a glória dEle. Ele sabe que a gente vai exaltar o nome dEle através daquilo ali. Ele conhece os nossos corações. Ele sabe quando a gente está preparado para receber algo. E tem pessoas aqui que já estão preparadas para receber algo de Deus. Porque Deus tem visto a luta. Deus tem visto o processo. Deus tem visto o deserto. Deus tem visto o desânimo. Deus tem visto que você tinha tudo para renunciar, para voltar atrás, mas continuou adorando. Continuou se prostrando na presença de Deus. Continuou fiel ao Senhor. Ele sabe exatamente que tem pessoas que estão prontas para viver milagres. Olha. Porque o milagre de Deus só chega quando nós estamos preparados. Enquanto nós não estamos preparados, o que é que Jesus faz? Ele nos dá alívio. Ele nos dá força. Ele nos dá, vamos supor, a provisão no deserto. Ele vai cuidando. Porque o deserto não é para a gente morrer, não. É para a gente passar. Ele vai cuidando, sabe? A graça dele vai descendo sobre a nossa vida. E a gente pensa, né? Ai, meu Deus, eu não vou suportar, eu vou morrer. E a graça de Deus vai ali nos sustentando. Até a gente estar bem preparado para chegar no seu propósito e aí ele cumprir. Você crê que tem propósito de Deus chegando na tua vida? Se você está sentindo que essa palavra é para você, que o Espírito Santo está dizendo para você que vai trazer uma notícia, e essa notícia é de vitória, depois você vai voltar aqui e vai agradecer, vai contar seu testemunho, vai subir na janelinha e vai dizer naquele dia Jesus fez. Aleluia. Naquele dia Jesus operou.
Naquele dia Jesus fez milagre. Você vai agradecer. E é pela fé. Aleluia. Você vai tomar posse dessa palavra pela fé. E eu tomo posse porque também eu creio que o Deus que fala aí, Ele fala primeiro para mim. E eu tomo posse que haverá uma notícia de vitória. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus está fazendo coisa grande. Porque só Deus sabe. Olha, só Deus sabe o processo e o deserto que você vem enfrentando. Quem está do lado de fora não sabe não. Quem está do lado de fora não viu o vento contrário não. Quem está do lado de fora não viu, aleluia, as noites em claro. Não viu o choro. Não viu o desânimo. Não viu a vontade de parar. Não. Quem está do lado de fora não viu não. Mas você sabe a tempestade que você teve que viver para chegar até aqui. Você sabe o que você teve que enfrentar para continuar no processo, esperando o tempo de Deus, esperando. E Deus está falando para você. Ele sabe. Aleluia. E haverá uma notícia. De repente vai vir uma notícia. Jesus, como é que foi? Como é que pode? Ele faz coisa grande, viu? Ele faz coisa grande. Os discípulos olhavam assim para Jesus. Olha, na hora do medo a gente não se lembra não mesmo não. Porque veja só, Jesus tinha dado a ordem para os discípulos, para eles atravessar e ir no barco, que Jesus ia o quê? Se encontrar com eles. Você está entendendo que Jesus ele é fiel? Que Ele jamais vai dizer algo para mim e para você, para alegrar só a nossa alma. Não, veja só, Ele vai dizer para os discípulos, vão que eu vou me encontrar com vocês. Mas só que na hora do desespero, os discípulos esqueceram. E se você esqueceu, Jesus está te lembrando hoje, aleluia, que Ele irá ao teu encontro, que Ele não esqueceu de você, que Ele não esqueceu da tua casa, que às vezes você pode até se sentir só, abandonado, Senhor, eu não tenho ninguém, aleluia, para me ajudar, para me confortar, para me dar uma palavra. Muitas vezes a gente se esquece da promessa. Deus até fez uma promessa, mas é porque, sabe, estou vendo nada não, é tanto tempo, sabe, e eu estou aqui. É aí que Jesus vai te encontrar. De repente de Deus vai se encontrar ali no meio do mar, no meio da tempestade. É por isso que você vivenciou tudo isso até hoje. É por isso que tanto vento a tua vida. Ao contrário, é por isso que tanto processo você viveu. Mas Jesus, Ele está indo ao teu encontro. Quando os discípulos avistam Jesus, eles vão dizer assim, é um fantasma. Aleluia, é um fantasma. Não pode ser Jesus não. Será que é Ele? Deixa eu olhar direitinho, não estou conhecendo, estou com medo. Eu estou apavorado. Aleluia. E já vinha Jesus andando por cima do mar. E nós não somos diferentes. Tem hora que a gente olha assim e diz, será que é Jesus mesmo? Será que é Ele que está vindo ao meu encontro? Será que é Jesus que está falando comigo no dia de hoje? Será que essa palavra é para mim? Será que tem uma notícia mesmo para chegar? Aleluia! Mas é porque a tempestade está tão grande. Mas é porque faz tanto tempo. Jesus está te encontrando aí. Aleluia! Jesus está encontrando você nessa tempestade. Jesus está encontrando você quando você perdeu o controle de tudo. É aí. Porque para chegar a outra margem, você não vai sozinho não. Aleluia. Para chegar aonde Jesus quer, aí agora Jesus entra na história e te leva e te conduz à vitória. Ele vai entrar na situação para te levar, sabe por quê? Porque tem processos que Jesus olha de longe, ele fica em silêncio, mas tem processos que ele entra dentro do barco e vai dar ordem, aleluia, por quê? Porque você não suportaria o vento, aleluia, ser mais forte ainda, porque a gente vê quando os discípulos vão ver Jesus, Pedro vai dizer, Jesus, se és tu, manda eu ter contigo. Porque Jesus vai dizer, não tem, mas sou eu. Eles escutam até a voz de Jesus. E quantas vezes nós estamos escutando a voz de Jesus, estamos temendo. E Jesus dizendo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. 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 Sou eu
não temas. Aleluia. Quantas e quantas vezes Jesus tem falado assim para a gente: se aquiete. Aleluia. Fique tranquila. Porque quem faz sou eu, quem opera sou eu, quem chega sou eu. Mas a gente está, aleluia, com uma alma tão angustiada que às vezes a gente não consegue escutar a voz de Jesus, a voz do Mestre. E Pedro vai dizer: Jesus, se és tu, olha aí a pergunta, se és tu, mais uma vez a dúvida, aleluia, se és tu mesmo que estás falando comigo essa hora, manda eu ter contigo. Aleluia. Manda eu andar por cima do mar. Segunda ordem de Jesus. Vem, Pedro. Vem. Primeira ordem, Jesus manda ir para o barco. Segunda ordem, vem, Pedro. Aleluia. E quando Pedro vem, ele começa a andar por cima do mar. Somos nós, às vezes nós estamos no auge tão grande. Nós estamos, não, Jesus está no controle, Jesus já disse que ia fazer, mas quando a gente está andando por cima do mar, já está, sabe, com aquela fé, de repente ouve-se uma notícia, um estrondo, sabe, um rebuliço, e às vezes a gente diz assim: não, eu vou afundar, eu vou morrer, eu vou parar. Eu não estou crendo mais nesse negócio. Porque Jesus fala e nada acontece. Aleluia. Quantas e quantas vezes nós estamos assim. E nesse momento, como a gente não sabe como Jesus trabalha, Pedro afunda. A situação piorou. Porque quando Pedro achava que estava, achando que sabia, que estava vivenciando milagres ali, ele vai afundar. Por quê? Porque sempre será a força de Deus sobre a nossa vida. Sempre será. Quando ele recebe a ordem de Jesus, ele anda, aí Jesus permite o vento ser maior, a tempestade ser maior. E quando Jesus permite, ele começa a olhar para a tempestade. E esquece de olhar para Jesus. Esquece de elevar os olhos para o monte. Nós não somos diferentes. Essa palavra é para mim e para você. Aleluia. Muitas vezes Jesus está dizendo: olhe para mim. Olhe para mim. Não olhe, o vento vai vir o contrário mesmo. Porque isso é andar com Jesus. A tempestade vai aumentar mesmo. Aleluia. A potestade vai se levantar mesmo. Vai vir notícia realmente que vai querer desestabilizar a tua fé. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo nessa manhã. Aleluia. Eu não sei qual é o vento que está na tua vida, mas Jesus está dizendo para você olhar para Ele. Para você continuar olhando. Não tire os olhos de Jesus. Mas no momento que Pedro tira os olhos de Jesus, ele afunda. E quantas vezes em nossas vidas é assim? A gente tira os olhos de Jesus. Vem uma angústia tão grande. Nós queremos fazer do nosso jeito. Não queremos mais esperar. Não queremos mais crer na promessa. É porque nós estamos sem a direção. Nós estamos olhando para a tempestade. E Jesus convida você hoje para continuar olhando para Ele. Aleluia. Não, porque a tempestade são tantas coisas que a gente dá ouvido. São tantas palavras. Aí Jesus está dizendo: eu não já dei a direção para você, mas a gente fica... Alguém vai dizer assim: o vento é forte. Aleluia. Olha o inimigo persuadindo com palavras. Não continua não. Mais uma seta. Aí depois ele vem: Jesus não vai fazer não. Se ele é teu amigo, por que tu estás passando por isso? Desiste da tua família. Desiste do teu ministério. Isso é tudo a flecha que o inimigo lança na hora que a gente está passando por uma grande tempestade. Dificilmente vai chegar alguém para dizer: Deus está no controle da tempestade, Ele vai fazer. Mas vem só palavra aos contrários, vem só palavra. Aleluia. Aí aquela flecha a gente nem percebe, mas ela entra dentro do coração.
Aí daqui a pouco vem o desânimo, vem a dúvida. A quem você está dando ouvido? Dê ouvido só a Deus. Quer resposta? Vá para a oração. Quer resposta? Vá perguntar a Deus. Se consulte com Deus. O véu do templo foi rasgado, nós temos direção direta. Só Ele pode dar a ligação, a direção. Só Ele pode mostrar o caminho. Quer resposta? Vai a Deus. Quer conselho? Vai para Deus. Só Deus pode te dar a direção. Aleluia. Enquanto você pedir opinião a um, você pedir opinião a outro, você vai se embaraçar. Você está sem direção nesse vento. Não siga a orientação de ninguém. Entra no teu quarto, fecha a porta, vai conversar com Deus. Deus, é eu e o Senhor aqui agora. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso entender se isso é para mim, se eu devo fazer, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Eu e o Senhor agora, porque a resposta certa vai dizer em Provérbios: o homem faz preparações, mas a resposta certa vem de Deus. Aleluia. A resposta para a tua vida, para a tua casa vem de Deus. Aleluia. Vá buscar em Deus aquilo que você está precisando, porque o inimigo das nossas almas, ele tenta embaraçar a nossa mente. Ele tenta embaraçar a nossa vida. Então você precisa entender que só Deus tem a resposta certa aí, para isso aí que você está passando. Então entra no teu quarto. Você vai ver que Deus vai dar a direção para você. Aleluia. Viva o sobrenatural de Deus. Enquanto Geazi olhava para a terra, ele não via, aleluia, o agir de Deus. Mas quando ele levou os olhos, ele disse: eita, que Deus é grande. Aleluia. Eita, que a resposta de Deus não é a resposta da terra. Eita, que Deus, ele é sábio. Que Deus, ele dá a direção. Aleluia. O que você precisa buscar em Deus. Às vezes a gente se deixa ser levado também por achismo, por aquilo que a gente pensa. Não, mas eu penso. Olhe o que a gente pensa. A palavra do Senhor vai dizer que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os planos do Senhor não são os nossos planos. Aleluia. O que você acha não é a vontade de Deus. Para a gente entender o plano de Deus, a vontade de Deus, só em oração, só em súplica. Cuidado para você não perder a tua bênção. Porque muitas vezes nós queremos agir do nosso jeito, fazer do nosso jeito, aleluia, sem ter a direção de Deus. Aleluia. E aí tomamos decisões precipitadas. Olhe, para onde você for vai ter vento. Para onde você for vai ter luta, vai ter tempestade. Para onde? E para onde você vai? É melhor chamar Jesus para acalmar esse vento aí. Aleluia. É melhor você convidar Jesus para entrar no teu barco. É melhor você convidar Jesus para entrar na tua família. Ele é fiel, ele acalma a tempestade. É Jesus que faz. Chama Ele, adora Ele, confia nele, deposita, aleluia, a tua fé nele. Ele vai fazer, Ele vai chegar. Você precisa entender isso, que para onde você for, você vai enfrentar lutas. Nós teremos aflições nesse mundo. Faz parte, aleluia. Jesus disse isso, você vai enfrentar, mas não desista daquilo que Jesus colocou na tua mão. Não desista não, diga: Jesus, eu vou, tem tempestade, mas eu vou assim mesmo, porque o Senhor está comigo, o Senhor me garante a vitória, o Senhor garante que vai na minha frente, que o Senhor vai quebrar tudo aquilo que vem para atrapalhar a minha vida. Eu vou enfrentar, aleluia, a tempestade, porque o Senhor está dizendo que estava com os discípulos, aleluia, que ia se encontrar com Ele. Então o Senhor também irá se encontrar comigo, aleluia, nessa tempestade. Eu sei que o Senhor não me abandonou e não abandonou a minha família nem a minha casa. Diga isso, Jesus, Ele vai também ao teu encontro. Pedro afunda. No momento que Pedro afunda, Jesus pega pela mão e ele vai dizer: Deus, me socorra. Eu quero dizer a você que há socorro de Deus chegando sobre a tua vida.
a socorro de Deus chegando para você, a socorro de Deus aí chegando para a tua família. É a Ele mesmo que nós devemos pedir socorro mesmo. Pedro, ele vai afundar, e no momento que ele afunda, ele vai dizer: Senhor, me socorra. Olha aí. Os discípulos poderiam socorrer Pedro, que estava dentro do barco? Não. Há momentos na nossa vida que só Deus poderá socorrer você. Há momentos na sua vida que você precisa se prostrar mesmo, dizer: Deus, me socorra nessa história aqui, me socorra, me socorra. Aleluia, eu não sei mais o que fazer, me socorra, Jesus, me socorra. E Jesus pega Pedro pela mão. Jesus está pegando você pela mão hoje, para você não afundar, para você não morrer, para você não parar, para você continuar a tua caminhada, para você receber força. Jesus está te pegando pela tua mão assim, olha, e te levantando. Se você pensava que era teu fim, se você pensava que ia cair, se você pensava que esse processo ia te matar, Jesus está dizendo: quando te faltar força, Ele te segura. Ele manda força para você. Aleluia. Quantas e quantas vezes nós estamos querendo nos esquivar, nós achamos que vamos morrer, aí Jesus chega lá e vai dizer: vai morrer não, calma, tem vida. Aleluia. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe força, recebe a presença de Deus aí na tua vida. Você não vai morrer, você não vai parar. Aleluia. E Jesus vai dizer: por que temesse, homem de pequena fé? Aleluia. Oh, Jesus, nos ensina a ter fé. Nos ensina, Pai, no meio da tempestade, no meio do vento, no meio da prova, nos ensina, Senhor, porque a nossa fé realmente é do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas eu sei que o Senhor está gerando fé nos nossos corações no dia de hoje. Aleluia. Eu sei que sobre essa palavra a fé está sendo gerada no coração de muitos. Aleluia. A fé está sendo aumentada. Recebe fé aí da parte de Deus. Recebe a fé inabalável. Aleluia. Porque Pedro, ele tinha um pouquinho de fé. A fé foi suficiente para ele andar. Ele vai afundar, mas eu quero dizer um negócio: depois que Pedro sobe, minha filha, a fé foi inabalável. Deus, aleluia, Ele vai fazer você ter uma fé inabalável depois desse vento aí, depois dessa tempestade. Você vai dizer: agora não, agora eu tenho experiência com Deus, agora eu tenho intimidade. Aleluia, foi eu que andei por cima dessa tempestade, e quando eu estava, aleluia, quase morrendo, Ele me sustentou e disse: filho, filha, você não vai morrer, você não vai parar. Recebe vida, recebe força, recebe ânimo. Aleluia. Depois desse vento ao contrário, a experiência que Deus vai trazer para a tua vida, porque quando Pedro volta para o barco, muitos ali vão se maravilhar. Muitos ali vão olhar e vai dizer: Pedro, como foi, Pedro? Tu fosse corajoso. Aleluia, recebe coragem de Deus hoje. Recebe a ousadia de Deus hoje. Aleluia, alguém vai dizer: Pedro, como tu pôde andar? A gente viu tu andando e sabemos que teve um momento que tu afundou. O que foi que aconteceu, Pedro? Aí Pedro ali na experiência, Ele Deus, é a experiência, você e Deus. Você está vivendo experiência, você e Deus, para contar depois. Ninguém estava ali, só Pedro e Jesus. Aleluia, o que você está vivendo aí no meio da prova é só você e Jesus. Mas vai chegar o tempo de você retornar para contar como você sobreviveu. Aleluia. Chegará o tempo de você vai retornar. Aleluia, para dizer que você quase morria, bem verdade, mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro na tua casa. Jesus chegou primeiro na tua família. Jesus está chegando primeiro aí. Jesus está chegando primeiro. Jesus, eu quase morro, mas o Senhor chegou. Foi o Senhor. Aleluia, você vai dizer que Deus chegou. Aleluia, quando tudo dizia que não, quando tudo era o contrário, quando você achava que não ia mais, aleluia, prosseguir. Jesus, Ele chegou, Ele está chegando aí na tua vida.
E alguém vai dizer para Pedro, aleluia, Pedro, como foi aquela experiência ali? Aleluia, olha, eu senti, eu não sei o que foi. Jesus deu a ordem, eu recebi força, andei sobre a tempestade, aleluia, porque está sendo liberado força para a tua vida hoje. Você que está caído, você que está sem força, você que está sem experiência, até você que está distante de Jesus, que largou as armas, que precisa aceitar Jesus, você está recebendo uma força sobrenatural para dizer: Jesus, eu até sei o teu caminho, mas eu estou sem força. Mas a ordem de Jesus para você, dizendo: vem viver o sobrenatural, aleluia, vem, eu tenho vida para você, eu tenho vida para a tua casa, eu tenho um novo caminho, eu tenho um novo projeto para você mesmo que está escutando essa palavra, que está vivendo os teus caminhos, aleluia, que está dizendo: Jesus, eu estou vendo, eu estou escutando essa palavra, eu sei que é para mim, mas como é que eu vou? Jesus está dizendo: venha para mim, dê o primeiro passo, aleluia, porque quando você não aguentar mais, Ele te sustenta, aleluia, Ele te dá força, Ele te liberta. A libertação de Deus chegando aqui hoje para você. Se tem alguma vida aqui que está escutando essa palavra e precisa se reconciliar, precisa voltar para os caminhos do Senhor, diga: Senhor, eu estou aqui feito Pedro, eu vou andar, Senhor, até o teu encontro. Venha para Jesus, venha para Jesus. A ordem de Jesus é dizer: venha que eu aliviarei o teu fardo, aleluia, venha que eu te darei vida, venha sobre a minha palavra. Quantos e quantos convites Jesus já não te fez? Quantos? E até quando você vai viver sem Ele? Até quando você vai viver do teu jeito? Até quando você vai dizer: Senhor, amanhã, quem sabe, na minha velhice? Não, o tempo é hoje. A hora é hoje. O livramento de Deus para a tua vida é hoje. Aleluia. Talvez você esteja escutando dizendo: Senhor, eu estou sem forças. Sou como Pedro. Nunca foi sobre a nossa força, mas eu te convido a conhecer e ter intimidade com um Deus que liberta, que transforma, que dá vida. Aleluia. E esse Deus, Ele está aqui te fazendo esse convite. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Que escutou essa palavra, que está no meio de uma tempestade, no meio de um vento, que tem feito tudo do seu jeito e não tem visto saída. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer salvar você. Ele tem uma nova direção para a tua vida. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se tiver alguém, nós iremos orar por você. Em nome de Jesus. Deus, Ele é aquele que acalma a tempestade nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Marília está dizendo: eu quero aceitar Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus, uma vida para Jesus. A melhor decisão que você pode tomar na tua vida. Aleluia. O céu está em festa. A melhor escolha, que Deus, Ele venha sustentar você. Nós iremos orar por você, para que o Senhor venha sustentar a tua vida. Em nome de Jesus. Só Ele é. Só Ele é grande. Aleluia. Muitas vezes nós dizemos: e com o Senhor não vai ter tempestade? Não, os discípulos estavam com Jesus. Aleluia. Mas uma coisa é a gente ter tempestade passando com Ele, e outra coisa é sem Ele. Quem vai poder nos ajudar? Se o Senhor não vigia a sentinela, quem poderá fazer? Em vão é aqueles que trabalham, aqueles que se acordam cedo. Jesus, Ele tem que estar no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Aleluia, só Ele pode fazer. E depois desse processo todo que os discípulos passaram e que você está passando, a tua fé nunca mais será a mesma. Aleluia. Jesus, ele ali, quando o vento veio contrário e a tempestade foi maior ainda, Jesus deu a ordem. Aleluia. Porque só quem pode dar ordem para a nossa vida é Ele. Você crê que Jesus, Ele dá ordem aí para esse vento aí que está? Eita, sabe por que Jesus dá ordem? Porque você é íntimo. Os discípulos eram íntimos.
Jamais Jesus ia deixar eles ali, não era perecer, morrer, não. Era um ministério, aleluia, que Jesus tinha. Tá pensando que Jesus vai deixar você morrer aí? Vai não. Vai glorificando, vai exaltando, que a ordem de Deus também vai chegar sobre a tua vida para dizer, se acalma, foi até hoje, não mais adiante. Amém? Ali quando Deus manda Moisés tocar nas águas, ele vai dizer, Moisés, toca nas águas, porque esses egípcios que vocês viram, mas nunca vocês verão. E que processo o povo passou para ser libertado? Porque nós passamos por processo mesmo. Mas também quando chega uma hora, olha, Deus dá um fim. Deus fecha o mar. E eu vou dizer isso, quando Ele quer, Ele até desse jeito, viu? Aleluia. Para nos dar vitória. Porque só vai adiante quem Jesus já sabe que tem um propósito na vida dele. Quem é para atrapalhar, quem é para perseguir, olha, Ele abre o mar, fecha, pronto. Acabou-se. Ele faz como quer. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar por essa palavra, vamos orar pela revelação de Deus, vamos agradecer ao Senhor, pedir para que Ele venha acalmar a tempestade também da nossa vida. E muitos que estavam ali no barco crerão. Eu quero dizer a você que alguém vai crer através da tua vida. Alguém vai crer através do que Deus vai fazer na tua vida. Alguém vai aceitar Jesus através da tempestade que Ele vai acalmar na tua vida. E vai dizer, eu quero esse Deus também. Porque ele e ela passou por processo, mas Deus chegou. Deus fez. Você vai contar teu testemunho? Você vai ter seu culto de ação de graça para dizer que Jesus acalmou a tempestade do teu barco. Ainda entrou no barco e passaram para outra margem. Ainda viveram milagres. E quando Jesus vai chegar na outra margem, já tinha pessoas lá que estavam esperando Jesus para ser curado e dizendo, se a gente somente tocar na orla de Jesus, vamos ser curados. E você imagina, depois que dessa tempestade todinha, minha filha, os discípulos estavam cheios do poder do Espírito Santo para fazer milagre. É você. Aleluia. Depois dessa tempestade todinha, Jesus vai te encher com o Espírito Santo, que aonde você passar, você vai inalar a presença de Deus sem uma palavra. A presença de Deus vai estar na tua vida, que alguém vai dizer, essa pessoa aí tem experiência, passou por vale, porque para ter a presença de Deus, precisamos passar por tempestade e por vale. Aleluia. Mas o que Deus trará para a tua vida é bem melhor. É as riquezas espirituais. É tudo aquilo que vem do céu, é o que Deus vai trazer para a tua vida. E você vai agradecer a Deus, né, a experiência que Deus vai trazer para você, né, para a tua casa. E para assim também você dar uma palavra para outras pessoas que estão na tempestade. Amém? Deus abençoe. Nós vamos orar. Glória a Deus. Louvado Deus, Pai amado, Pai querido. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, por essa rica palavra. Tomamos posse, Senhor, do nosso milagre. Tomamos posse, Deus, dessa palavra. Sabemos, Deus, que nós não podemos, mas o Senhor opera milagres sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, vai acalmando a tempestade no dia de hoje. Pai, aquela notícia boa que chegue ao nosso encontro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nós vamos agradecer, Pai, nós vamos contar. Nós não vamos ser como aqueles 10 leprosos que só um volta para agradecer. Não, nós voltaremos para contar as tuas maravilhas. Nós renderemos graça ao Senhor. Nós vamos dizer que só o Senhor fez. Aleluia. Que só o Senhor operou, que só o Senhor acalmou a tempestade. Nós vamos contar, Pai. Será para a tua glória, Deus. Será para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita cada lar que está aqui, cada pessoa que está tirando um tempinho aqui, Pai, para orar, para dizer, Senhor, acalma a tempestade na minha vida, acalma a tempestade na minha família, acalma a tempestade na minha vizinhança, no meu trabalho. Senhor, aonde tiver uma tempestade no hospital, não sei qual o vento que está vindo ao contrário, mas Deus, dá ordem ao vento para que ele venha, Senhor, ao nosso encontro. Um vento de paz, um vento, Senhor, de alívio, um vento de notícias boas, porque nós cremos e depositamos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa vida que te aceitou, meu Deus.
Escreve, Senhor, o nome dela no livro da vida, meu Pai. Dê força, dê ânimo, Pai, encha com o Teu Espírito Santo. Vá tirando a vontade carnal, em nome de Jesus. Dê sabedoria e intimidade, Pai, porque só no Teu altar é que nós conseguimos nos firmar, só buscando a Tua presença, só nos alimentando da Tua palavra, Pai. Isso é em tudo em nossas vidas. Pai, recebe ela, Pai, em nome de Jesus. Brinda, acampa anjos sobre a vida dela e sobre a vida da família e vai salvando todos, Pai. Que ela venha ser um canal de bênção aonde ela chegar, que ela venha fazer a diferença aqui nessa terra. Venha dar testemunho de crente. Aleluia. Que alguém vai olhar e vai dizer, não, aí é transformado mesmo. Aí tem a presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, que ficaram aqui. Tenha um dia aí abençoado, cheio da presença de Deus. Louvado seja Deus. A tempestade não é para a morte, o desânimo não é para a morte. Aleluia. O que você está passando aí não é para você parar. Agora que você chegou tão longe, você está perto do teu milagre. Você vai vivenciar. Você vai dizer, Senhor, chegou o meu dia. Vai chegar teu dia. A gente não tem só notícias ruins. A gente não tem só provas. Não, Jesus, Ele é fiel, Ele é Pai, Ele é amigo e Ele cuida. Ele vai salvar a tua família em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. E fiquem, eu despeço vocês com a presença do Espírito Santo na vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Marília, ela subiu aqui na janelinha. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Ela acabou de aceitar Jesus, gente. Então, em nome de Jesus, vamos orando, né? Para que Deus dê força, para que Deus fortaleça ela todos os dias, dê a direção do Espírito Santo. Nós estamos felizes, porque é uma vida para Jesus. E Jesus deixa o sinal, né? Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. E o Senhor também deixará o sinal sobre a vida de vocês. É só vocês crer, confiar e esperar na vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Tô te esperando no altar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo. Obrigada pela palavra. Oh, Jesus, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode transformar as nossas vidas, Pai. Nós cremos, Senhor, que o Senhor agirá. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Glória a Deus. Já vi o alimento faltar e posso afirmar, dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir, doeu, mas percebi. Glória a Deus. Dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem aqui não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa onda.
adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença, vivo de fachada? De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. Glória a Deus. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos. Glória a Deus. E enfrentar a dor de um excluído. Glória, aleluia. Mas sem Deus não dá. Glória a Deus. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos. Eu consigo viver longe dos palcos. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro. Mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem Deus não dá. Aleluia. Não dá. Glória a Jesus. Não dá.